Glória a Deus. Salve de palmas mais forte aí por Aleluia. Jesus. Louvado seja. Fica de pé, permanece de pé. Que você está com pressa de sentar por quê? Senta não, hein? Abre a palavra do Senhor aí, Mateus 16. Mateus 16. Louvado seja o Eterno. Olha, eu preciso celebrar. Eu estou vendo o irmão André tão feliz hoje. André, eu quero celebrar por você, André. Eu quero celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero uma salva de palmas só pelo que Deus está fazendo na vida do André. Louvado seja o Senhor. Eu estava aqui no louvor e vi como você adorou a Deus com alegria hoje. Eu creio que Deus te deu uma grande vitória. Eu acredito que Deus fez uma grande obra aí. Louvado seja André. Mais uma salva de palmas, mais uma vez, para o Senhor. Oh, louvado seja. Eu preciso celebrar o que Deus faz. Come on, church. A Vitória que sabe o tanto de remédio que ela tomava, o tanto de psicólogo que ela tinha que ir. Quando você passa pelas coisas, é que você sabe o preço da sua libertação. Se acordar de manhã sem aquele peso, você... Come on, church. A gente precisa celebrar as obras do Senhor. E celebrar mais alto, mais forte, mais escandalosamente. O diabo, ele escandaliza as obras dele, ele escandaliza tanto lá. E a gente tem que fazer mais barulho e celebrar o que Deus faz. Porque Ele é um Deus de vida. Louvado seja o Senhor. E quer saber? Foi por causa dele nós chegamos aqui. Louvado seja. Só quem passa e é liberta que sabe. Mateus 16, vamos hoje ler do verso 13 ao 19. Esse lugar, um lugar específico em que Jesus levou os discípulos. Eu quero celebrar com você nessa noite essa palavra. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou quem os homens dizem que eu sou? Né? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essas palavras são muito poderosas. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. E tem mais, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Antes de sentar, eu quero que você ore pelo seu coração, antes de ouvir a palavra. Eu quero que você peça a Jesus para preparar o seu coração, preparar o seu ouvido para o alimento espiritual. Diga: Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por este momento de alimentar da palavra, obrigado pela provisão, mais uma vez, da palavra do Senhor. Alguém diga comigo: Senhor, vou me sentar à mesa para comer. Me dá desejo de comer. Me dá fome. Gera em mim desejo pelas tuas palavras. Eu proclamo agora que o sangue dos cordeiros está sobre nós, que nós estamos cercados pelos anjos, e que eu proíbo toda a voz do inimigo enquanto eu prego. Eu calo a boca do inimigo, que sejam os seus dentes quebrados. Está proibido de falar enquanto eu prego. Nesse momento eu falo e eles ouvem, e a palavra de Deus é ouvida por eles, mas eu calo a voz do inimigo nesse momento. Alguém diz comigo: eu santifico o meu ouvido ao Senhor. Jesus, domina o lugar e cumpre o teu propósito essa noite. Amém. Pode sentar. Obrigado, querido. Mais uma vez, bem-vindos os irmãos que estão aqui nos visitando. Pode voltar, tá bom? Pode voltar e continuar voltando e voltando mais ainda. Amados,
eu quero compartilhar um momento um pouco diferente da vida de Jesus com os discípulos. Você sabe que o país de Israel, ele é assim meio compridinho, geograficamente falando, né? Ele é uma tira de terra assim meio comprida. E Cesareia de Filipe é um lugar que está no norte, está lá em cima. Jerusalém está lá embaixo. É um lugar distante e Jesus levou os discípulos até esse lugar. Tá? Cesareia de Filipe é um lugar especial, é um lugar lá em cima. Só que esse era um lugar muito mal falado. Esse era um lugar muito ruim. Eu vou ler algumas coisas sobre Cesareia de Filipe para você poder entender que lugar é esse, por que Jesus trouxe essa revelação nesse lugar. Porque o título da minha mensagem é A Revelação da Rocha e as Portas do Inferno. Tá? É esse o texto. Cesareia de Filipe era uma cidade conhecida também como Panéias, um lugar espiritualmente tomado pela idolatria e sacrifícios macabros. Ali haviam vários deuses da mitologia grega, em particular o deus chamado Pan. Tá? E na base desse penhasco havia uma caverna onde havia uma nascente, e os adoradores de Pan diziam que essa caverna era uma entrada do submundo, era uma entrada do inferno, na verdade, onde os deuses da fertilidade passavam por aquela entrada. E era literalmente as portas do inferno esse lugar. Tá? Esse lugar era o centro do culto a Pan na região, era conhecido literalmente por eles como as portas do inferno. Nos surpreende que a cidade de Cesareia era tomada pela prostituição e práticas depravadas relacionadas com esse culto. Tá? E a aparência desse deus Pan, ele era metade homem, metade cabra, em outras coisas. Tá? Pan era conhecida como o deus do medo repentino ou infundado. Presta atenção. Dessa coisa, desse medo, que diz que viajantes que passavam em lugares remotos eram tomados de um medo infundado, e é daí que vem a palavra pânico, desse Deus Pan, tá? E tem uma outra palavra também que se relaciona com esse nome, que é a palavra pandemia. Então, só para você ter uma ideia do que tipo de lugar que Jesus está falando aqui. Era um lugar literalmente macabro. Era um lugar que os discípulos não entenderam por que Jesus levou eles para aquele lugar. Logo aqui, Jesus, vai levar a gente para cá, para as portas do inferno. Como que o Senhor podia trazer a gente para um lugar desses? E por que então que Jesus levou os discípulos a um lugar tão pesado espiritualmente, tão carregado espiritualmente, aquele lugar? Eu quero dizer para você que Jesus fez isso porque, tanto na vida e especialmente no ministério, e os discípulos eram simplesmente 12 obreiros, 12 pastores que ele estava formando, Deus precisa que a gente entenda a guerra espiritual contra o mal e as armas que Ele nos deu para vencer essa guerra. Então, Deus não vai evitar que a gente passe por lugares pesados, por lugares difíceis, onde é suposto a nossa luz brilhar naquele lugar. Tá? Esse era um lugar de medo, é onde nascia o pânico, a verdadeira fortaleza do pânico espiritual causado por esse Deus Pan. E Jesus leva os discípulos para esse lugar para dar uma revelação muito especial. Presta atenção, Jesus leva os discípulos para uma revelação com a sua identidade. Porque é lá nesse lugar que Jesus começa a perguntar sobre ele. Quem que as pessoas dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Mas por que nesse lugar? Por que a conversa nesse lugar? Eu quero dizer que nos lugares de maior escuridão são os lugares que podem vir as maiores revelações de Deus para nós, tá? E aqui eu quero compartilhar a revelação da rocha, justamente nas portas do inferno, que era Cesareia de Filipe. E a revelação da rocha é essa, exatamente essa. Diante das portas do inferno, Jesus faz a pergunta: quem sou eu? Preste atenção, porque a pergunta é tudo. A pergunta é tudo. E Jesus preparou a atmosfera, ele buscou a atmosfera mais pesada, o lugar pior talvez que haveria nos arredores, para levar os discípulos, para nessa atmosfera, fazer eles responder essa pergunta. Sabe quando Jesus põe você diante do inferno, bem na porta dele,
E você está vendo aquele portal e você já deve estar assim, morrendo. Aí Jesus chega no seu ouvido e pergunta assim: eu não quero saber quem é o inferno, eu quero saber de você quem sou eu. Porque se Jesus tivesse levado eles para o templo em Jerusalém, onde eles estão vendo a arca, onde o sacrifício está subindo, onde a presença de Deus está ali, e os cantores estão adorando, e Jesus perguntar: quem sou eu? Ah, tu és o Deus dessa adoração maravilhosa que eu estou adorando aqui. Tu és o Deus dessa paz, dessa alegria. Mas lá no inferno, nas portas do inferno, nos lugares onde o diabo tem o direito de dominar, porque os homens ofereceram tantos sacrifícios malignos, era tão macabro o lugar, que era tão terrível, tão pesado, Jesus leva eles para lá e pergunta: quem sou eu? Não foi por acaso. Na verdade, ele começa com a pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Jesus está chamando a atenção para a importância da sua identidade. Primeiro, quem os homens dizem que eu sou? Isso é, tem muitos enganos. Uns dizem que tu é Elias, mas ele não é Elias. Outros dizem que é Jeremias, mas ele não é Jeremias. Outros dizem que ele é um dos profetas, mas ele não é um dos profetas. Presta atenção, tem muita gente na igreja que tem uma opinião sobre Jesus, e elas não são ruins, elas só são erradas. Jeremias é bom, Jeremias era um cara bom, mas Jesus não era Jeremias. Elias, quem foi mais tremendo que Elias? Quem aqui não queria ser igual a Elias? Eu queria ser pelo menos 10% de Elias, e vocês? Eles chamavam Jesus de Elias. Podia ser um cumprimento? Não, sou Elias não. Você está pensando o quê? Sou Elias não. Algum dos profetas. Tudo isso é bom, mas não era verdade. Tanta gente na igreja não tem autoridade, porque a revelação que tem de Jesus é um engano. Não está errado. Não está totalmente errado, mas não é o que ele exatamente que ele é. Porque nesse momento ele fala: está pensando o quê? Eu sou a rocha. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero ouvir alguém falar isso para mim. Fala para mim o que eu sou. Nós, pastores, lidamos com pessoas interessadas em Deus, mas que não conhecem Deus, que têm uma visão não muito própria de Deus. E a gente urge com as pessoas para ler a Bíblia. Crente não gosta muito de ler, e eu tenho que falar: você tem que gostar de ler a Bíblia, porque a ideia que você tem de Deus não é exatamente, muitas vezes, a que Ele é. Se alguém chamar Jesus de Jeremias, não está xingando ele, não. Alguém chamar Jesus de Elias, também não está falando mal dele, não. Mas não é o que Ele é. E porque não é o que Ele é, nós não temos o que Ele tem. Se você buscar Elias em Jesus, você não vai achar o que Jesus tem. Se você buscar Jeremias em Jesus, você não vai achar o que ele tem. Se você buscar algum dos profetas em Jesus, não vai achar o que ele realmente é. Você tem que ter uma revelação de quem Jesus realmente é. E para Jesus mostrar que ele realmente é o que ele é, ele leva os discípulos bem nas portas do inferno. Eu queria perguntar se Deus não está levando você em algum lugar desses. Eu sempre digo, fica mais impressionado com o mal do que impressionado com Deus. Mais uma vez eu vou mencionar essa palavra que Deus tem me dado em oração, e a palavra que Ele me deu foi: pare de santificar o mal. Como que é santificar o mal? Elevar o mal, exaltar o mal, colocar o mal acima. Aquilo que você santifica, você eleva, você põe acima, você fica com medo, você se põe debaixo, e Deus fala comigo: pare de santificar o mal. Você não sabe que o mal vai ser engolido? Você não sabe que a própria morte vai ser tragada na vitória? Você não sabe que todo o mal vai ser colocado debaixo dos meus pés? Por isso Jesus leva os discípulos diante das portas do inferno e fala: e aí, o que vocês estão sentindo aí? Não se gostando não, Jesus, não gostando. Jesus, estou todo arrepiado. Quem sou eu? Quem sou eu? Porque a revelação que você tem de Jesus nas portas do inferno, se você pensa que ele é Jeremias, não vai resolver nada. Se você pensa que ele é Elias, não vai resolver nada também. Se você pensa que ele é apenas algum dos profetas, não vai resolver nada. Você tem que saber quem ele realmente é. E Jesus espera. Tá bom. Mas e vocês? E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou?
Jesus quer saber o que eles pensam sobre Jesus, sobre ele, num lugar de pânico. Eu queria perguntar, o que você pensa de Jesus quando você está em pânico? Quando você está diante do Deus Pan? Quando você está diante do intimidador, do assombrador? O que você pensa? O que vem na sua mente? É que o mal realmente é grande? É que realmente as portas do inferno estão dominando? Ei, o que você realmente pensa? Eu quero que, antes de responder a pergunta, perguntar por que essa pergunta importa. Não é o saber a identidade de Jesus o que realmente importa? No meio do pânico, no meio da intimidação e do medo, nos lugares escuros da terra, onde os demônios dominam, onde a prostituição domina, por causa dos pecados do homem, nesses escuros lugares da terra, o que é que realmente importa, senão a revelação verdadeira da identidade de Jesus? Quando você está diante das portas do inferno, o que é que realmente importa? Seu tempo de igreja? Não. Você passou a vida inteira na igreja pensando que ele era Jeremias? Passou a vida inteira na igreja pensando que ele era um Elias? Ou passando na igreja inteira, passou a vida inteira na igreja pensando que ele era Papai Noel, aquele que me abençoa, que me dá as coisas do céu. É preciso verificar quem Jesus realmente é. Irmãos, as pessoas não sabem quem Jesus é. Vocês acham que eu estou pregando uma coisa que não existe? Eu sei o que eu estou pregando. Eu converso com as pessoas no gabinete, eu converso com elas na porta da igreja, eu converso com elas antes do culto, depois do culto, na rua. Eles não sabem quem Jesus realmente é. Irmão, quando você sabe quem Jesus é, você não vai atrás de psicólogo. Os crentes hoje vivem no psicólogo, porque eles não sabem quem Jesus é. Os crentes hoje vivem buscando tantas coisas. Tem tanta gente fazendo curso de neurolinguística, tanta gente fazendo curso disso, daquilo, e existe um investimento em conhecimentos da terra, porque não sabe quem Jesus é. Deixa eu dizer que, antes de responder essa pergunta, e a pergunta é: quem eu sou para todo mundo e para você no meio da dor, da escuridão, do peso espiritual? Jesus está invocando na memória deles aquilo que é importante. Ele quer a nossa resposta a essa pergunta: quem realmente eu sou para vocês? Presta atenção, Jesus sabe que o ministério dos discípulos depende disso. Jesus sabe que a autoridade dos discípulos depende disso. Uma das coisas que mais falta na igreja evangélica é a autoridade espiritual. E as pessoas pensam que a autoridade é coisa para pastor, é coisa para quem está diante da igreja. A autoridade é para quem é servo de Jesus. Porque nós acabamos de cantar uma música dizendo: em tempos de guerra nunca para de lutar. Mas eu queria perguntar: como é que você luta sem autoridade? Como é que você luta contra demônios sem autoridade? E muitas palavras de Jesus invocam isso. Por exemplo: eu vos dei autoridade para pisar serpente. Pastor, não pisa em serpente, que negócio é esse? Pastor, não pisa em serpente não gosto de pisar nisso não. Pisar serpente e escorpião. Os crentes se assustam: pastor, que negócio de escorpião? As pessoas na igreja são roubadas. Décadas de roubo espiritual. Conversei com uma pessoa hoje no culto de manhã. Décadas de roubo espiritual. Crente, mas não tem autoridade para lidar com o diabo. Está nas portas do inferno, está tremendo e perdendo, porque não sabe exercer autoridade. Sabe por que a igreja não exerce autoridade? Porque não sabe quem Jesus é. Não sabe quem Jesus é. Você exerce autoridade quando sabe quem Ele é. Jesus sabia que o ministério dos discípulos dependia disso, a vitória dos discípulos, a vitória da igreja depende disso. Então, entre os aplausos de Jesus, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Essas palavras não são comuns. No meio da terra de Pan, no meio dos deuses falsos que causam pânico nos homens, tu és o Cristo. Foi isso que Jesus ouviu da boca de Pedro. Fala, Pedro, fala mais alto, Pedro. Aqui nesse lugarzinho, fala mais alto, Pedro. Fala de novo, fala de novo. No meio da intimidação, no meio da mentira, é suposto você tomar o controle e declarar: ei, tu és o Cristo. Quando você fala tu és o Cristo, quando você sabe que Ele é o Cristo, você está dizendo: não há maior, não há melhor, não há superior. Eu não quero saber quem é Pan, quem é Dan, quem é Xan. Eu não quero saber qual o nome do demônio, qual o nome do Exu, qual o nome da autoridade espiritual que está aqui. Eu sei quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido. E a palavra diz que Ele foi elevado muito acima de todo principado e poder e trono e potestade e nome que se existe no presente século e no vindouro. Tu és o Cristo. Quando Pedro viu isso, quando Pedro falou isso, ele subiu lá em cima, ele voou lá em cima, ele viu na eternidade o lugar altíssimo onde Jesus está assentado. A igreja não vê isso. O povo que treme nas portas do inferno não vê isso. O povo que às vezes canta os louvores na igreja não vê isso. Não sabe quem é o Cristo. Ele não falou: tu és um Cristo. Ele não falou: tu és o melhor Cristo. Não, ele falou: tu és o. Tu és o. Não tem outro. Nunca vai haver outro. Nunca vai surgir outro. Quando eu morrer não vai ter outro. Na eternidade não vai ter outro. Por toda a eternidade que eu existir, nunca vai surgir outro. Tu és o. Você sabe qual é o privilégio? Ei, o Espírito de Deus está sobre mim. Sabe qual é o privilégio nosso nessa vida passageira? Conhecer o Cristo. Sabe aquele que os anjos já conheciam milhões e milhões de anos atrás, que os anjos se dobram diante dele? Sabe aquele que toda língua vai confessar, todo nome vai se dobrar? O Cristo. Enquanto eu estou vivo nessa vida, eu tive o privilégio de conhecer o Cristo. Deus me deu o privilégio de levar o Cristo comigo. É por isso que Ele me leva propositalmente. Se precisar, Ele me arrasta para as portas do inferno, me coloca diante dela, ainda dá uma abertinha assim, dá uma olhadinha lá dentro. Jesus, eu não quero ver isso, mas hein, eu sou o Cristo. Come on. Deixa eu falar para você. Se você tivesse um Deus pequeno, você poderia ter lutas pequenas. Burebacachu axerabacará. Se você tivesse um Deus pequenininho, você poderia ter dificuldades pequenininhas, que o teu Deus daria conta. Mas como você tem um Deus grande, como você tem o Deus do universo, como você tem o Deus corajoso, Ele não tem medo de levar eu e você nas portas do inferno e dizer: olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Elas não vão para Erochequepetoroboxó. Ele é o Cristo, o Cristo. Eu te adoro nesse lugar. Eu te adoro no teu altar, diante da tua igreja, diante da tua palavra. Afinal, tu és o Cristo. Presta atenção. Hoje é 18 de agosto de 24. Esse dia vai passar. Minha vida vai passar, a sua também, tá? Esse ano vai passar. Essa década vai passar. Esse império americano vai passar. Todos os reinos deste mundo passarão. Mas o Cristo, antes de Moisés, Ele estava lá. Antes de Abraão, antes de Adão, antes de qualquer anjo. Ele, quer saber? Ele é a pedra cortada sem o auxílio de mãos. E ela destrói a estátua de Nabucodonosor, que simboliza todos aqueles reinos, e eles caem por terra, e eles são destruídos. Ele é a pedra que se torna no montão e enche a terra. Ai daquele sobre quem ela cair, e aquele que tropeça nela será despedaçado. Jesus pergunta: eu só quero saber uma coisa. Vocês que andam no meio do povo, o que eles falam de mim? Ih, Jesus, o povo está tudo enganado.
Uns acham o senhor até legal, eu acho o senhor muito legal, igual Elias. Outros, Jesus, vê em você uma seriedade de Jeremias, aquela... Vê aquilo, vê Jeremias no senhor. Ele. Mas outros veem que é qualquer profeta, que os profetas é tudo igual, que o senhor é um deles. E Jesus se engana. Tá bom, o povo está enganado, tá certo. Mas e vocês? Vocês têm a mesma teologia do povo? Vocês têm o mesmo discernimento deles? Ou por acaso algum de vocês aqui sabe quem? Come on, sabe quem é? Oh! Preste atenção no final desse texto. Porque é que Jesus vira para o mesmo Pedro e fala assim: quer saber? Eu vou te dar a chave do reino do céu. O que você abrir será aberto. O que você ligar será ligado. O que você desligar será desligado. Sabe onde está essa autoridade? Na revelação da rocha. Sabe qual é o nosso privilégio? Não é fazer parte da Bethesda, é conhecer o Cristo. Esse é o nosso privilégio. No meio da intimidação, no meio da escuridão, Jesus só quer ouvir uma coisa: quem eu sou mesmo? Quem eu sou mesmo? Quem é que eu sou? Quem que você diz que eu sou agora? Quem eu sou diante desse câncer? Quem eu sou mesmo? Quem eu sou diante disso aí? Quem eu sou? Quem eu sou? Deixa eu ouvir você falar, quem eu sou. Ah, mas você me trouxe nas portas do inferno dessa mera. Quem eu sou? Quem eu sou? Pergunta se tem alguma outra coisa importante. Ah, porque agora estão fazendo marcha para os Exus lá no Brasil. E daí? Qual é o problema? Ele continua sendo o Cristo. Ah, não, porque agora lá na França, nas Olimpíadas, eles... E daí? E daí? A palavra diz assim: quem é injusto só tem um caminho, mais injustiça. Quem é sujo só tem um caminho, mais sujeira. Mas eu continuo sendo o Cristo. Eu quero saber se você sabe quem eu sou. E se no meio da sujeira, no meio da escuridão, diante das portas do inferno, sentindo um enxofre na sua boca, sim, você sabe quem eu sou. Você declara quem eu sou. Porque eu preciso que você ligue as coisas na terra e desligue as coisas na terra. Eu preciso que você ligue as coisas no céu e desligue as coisas do céu. Mas você não vai ter chave nenhuma na mão se não souber quem eu sou. Não vai ter. Você vai ter muito barulho, falar muito glória, até fazer aviãozinho, mas você não vai ter autoridade para desligar e ligar. Essa pessoa que eu conversei hoje, ela disse: não, mas eu repreendo. Tem muitos anos repreendendo. Já aconteceu alguma coisa? Não, crente repreende. Não, eu repreendo, não vai acontecer. Eu falo, vai acontecer. Parece até que o pastor está amaldiçoando, mas não é. É que eu tenho um entendimento do mundo espiritual. Repreender, eu repreendo. Não é assim que repreende. Não é assim que resolve isso. Você tem que saber quem é o Cristo. Aí, Jesus está dizendo: o que importa não é que haja escuridão, nem lugares pesados para você passar. O que importa é você saber quem é o Cristo. E quer saber? Ele está entre nós. Bem diante das portas do inferno, Ele está diante de nós. Não só isso, Ele está conosco. E Ele está em nós. Tá? Nós nos assombramos com as portas do inferno, mas o Cristo está em nós. Não faz sentido você se assombrar. Tá? E aí Jesus aplaude Pedro. Versículo 17. Jesus aplaudiu Pedro. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque... primeiro, por duas coisas. Primeiro, porque isso não veio de você. Essas revelações nunca vêm. Eu nunca vi um cretino psicólogo e sair de lá com a nova revelação de Jesus. Olha só, eu paguei $100 pela consulta. Voltei de lá com a nova revelação da identidade de Jesus. Voltei mais poderoso. Pisei em depressão, pisei em tudo. Paga. Todo mundo tem um psicólogo em casa, mas não abre. Todo mundo tem um psicólogo em casa, mas não abre. Não abre. Isso aqui entra na sua alma
e faz divisão entre a alma e o espírito. Porque a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Come on. A igreja precisa parar de ignorar o que nós temos nas mãos. Quando o crente conhece o Deus que está aqui, quando ele viaja nas asas do Espírito que inspirou esse livro e que fala com ele, quando ele está diante desse livro, ele começa a discernir a própria alma, ele começa a andar, o Espírito Santo vai lá dentro da alma dele e começa a acertar as coisas que estão lá. Não paga um centavo. Não paga um centavo. Mas o crente prefere pagar. Não, marca lá para mim. Marca para mim que eu estou precisando muito. 30 anos de igreja, com a Bíblia em casa. Aí Jesus diz, então tá bom, então paga, vai pagar. Como você ignora a minha palavra, está na hora de pagar, então vai pagar. Olha, eu sou psicólogo também, tá? Não sou formado ainda não. Estou estudando. Aconselhamento cristão. Quando os crentes vêm aconselhar comigo, eu pergunto para eles, você lê a Bíblia? Ah, pastor. Eu falei, pois é. Como você não lê, o inimigo está falando com você. O conselho é, saiba quem é o Cristo, ele está aqui. E aí Jesus aplaude Pedro, primeiro porque a revelação não veio dele, e segundo, porque Pedro representa todo aquele que enxerga quem Jesus realmente é. Terceiro, Jesus aplaude Pedro, porque aqui está a autoridade da igreja, na revelação da rocha. Agora deixa eu explicar essa coisa de rocha aqui. O nome de Pedro era Simão. Simão significa aquele que ouve. E daí? Ouve, e daí? Não muda nada. Porém, Pedro é diferente. Pedro significa pedaço de pedra, fragmento de pedra. Tá? E quando Jesus vira e fala assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando sobre Pedro. Porque as pessoas interpretam errado isso. Jesus só está dizendo assim, quem consegue ver quem eu sou, para de ser um simples ouvinte e se torna uma pedra igual eu. Porque eu sou a pedra, eu sou a rocha. Você quer virar um Pedro, um pedacinho da pedra igual eu sou? Tenha a revelação de quem eu sou. Você vai ficar forte igual eu, igual uma pedra. E é em cima dessa revelação, aqui que ele está falando, é em cima dessa rocha, dessa revelação da rocha, de quem é a rocha, que eu edificarei a minha igreja. Esse é o fundamento. Isso é, a igreja é edificada numa revelação de autoridade. Tá? A rocha é o próprio Jesus, e nós somos um fragmento dela. Em 1 Pedro ele fala, vós sois quais pedras vivas, pedacinhos de pedras, como Jesus. E essa é a revelação da rocha. A revelação da rocha é, Jesus leva eles até as portas do inferno para mostrar quem é a rocha. Ela fecha as portas do inferno, ela acaba com o pânico, ela acaba com a intimidação. Sabe, a revelação da rocha nos transforma, ela transforma um Simão em Pedro, um que apenas ouve em um fragmento de pedra. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo quem ele realmente é, e não o que as pessoas pensam. Essa é a revelação que vai mudar os homens inseguros, como Pedro, em fragmentos de rocha espiritual. Diz assim, eu preciso ser uma pedrinha no sapato do diabo. Isso. O que é isso? Um crente. Está cansado, diabo? Toda vez que eu enfrento ele, ele me bate. Toda vez que eu vou na casa, ele me põe para fora. Toda vez que eu tento entrar, ele me põe para fora. A pedra no meu sapato, a pedra. E não, ele vai dizer, não vou sair do teu sapato, não vou sair. Eu sou a pedra no teu sapato. Porque tem crente que é uma sola, irmão. O diabo pisa no maior conforto, assim. Ele entra na casa, pinta e borda. Irmão, ninguém nem fala nada com o diabo. Irmão, ele senta na mesa da cozinha, puxa o cafezinho, ainda conta a história. Irmão, conta a história para o crente, de madrugada.
Ele acorda, vai na geladeira. Eu acho que eu acordei de madrugada com pesadelo, é melhor eu tomar um leite. Vai na geladeira. Eu diabo, é mesmo, toma um leitinho aí que eu vou tomar junto com você. Estou te falando, irmão. Estou te falando. Crente sem autoridade. Não sabe nem discernir quando o demônio visita ele à noite. Não sabe nem discernir que tem um espírito que quer destruir a vida dele. Não sabe nem discernir que as portas do inferno estão bem ali, bem dentro da casa dele. Sabe, ele é uma sola no sapato. Porém, Jesus está dizendo, eu quero um monte de pedrinhas. Você só é uma pedra quando descobre quem é a rocha. E você se torna um pedacinho dela. E é nos lugares de morte, tá? Que ele nos leva para mostrar que a morte não vai vencer. Irmãos, eu preguei aqui há 2 domingos atrás sobre o Deus da vida, né? Sobre nós amarmos a vida, porque a morte não vai vencer. Eu queria que alguém repetisse comigo essas palavras. Porque, irmão, a gente tolera a doença, a gente tolera a perda financeira, a gente tolera tudo, mas o pior para a gente tolerar é a morte. Fala para mim, isso não é? Não é a última coisa que a gente não quer que aconteça? Só que você precisa lembrar que a morte será tragada na vitória. Parece que o espírito que mais intimida a gente, que mais choca a gente, que mais quer assombrar a gente, é o medo da morte. Fala para mim, se o maior medo da alma do homem não é o medo da morte. Você pode pensar qualquer medo que você tiver, mas todo mundo faz tudo para quê? Para não morrer, com medo da morte. E o diabo, ele tem um lucro muito grande em cima do medo da morte. Entende? Você precisa aprender a falar com a morte. Esse pastor é doido. Eu já sabia que ele era doido, mas hoje eu sei que ele pirou mesmo. Primeiro ele mandava a gente falar com o diabo, agora ele está mandando a gente falar com a morte. Está mandando a gente falar com a morte agora. Só que eu quero que você abra a Bíblia em 1 Coríntios 15, para ver se não faz sentido o que eu estou falando. Fala para mim assim, para mim não, para o Senhor, fala assim, tudo que eu tenho é a palavra de Deus. Então, já que você tem a palavra de Deus, ela é tudo que você tem, observa o que ela diz em 1 Coríntios 15. Louvado seja o nome do Senhor. Olha qual é o projeto de Deus no versículo 54. Verso 53, porque é necessário. Quando a Bíblia fala que é necessário, lógico que ela está dizendo que não é opção, e todo mundo entende isso, não é verdade? O que é tão necessário que a Bíblia está dizendo? Bom, é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Se só existisse esse versículo, eu já pararia aqui. Eu vou prosseguir, mas se só existisse esse, eu já pararia. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo, é inevitável que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que Deus está dizendo é, eu vou revestir toda essa fraqueza em vocês de uma incorruptibilidade que será impossível você se corromper de novo. A igreja precisa olhar mais para isso. Aí ele continua, porque é necessário, é impossível, irreversível que o que é mortal se revista de imortalidade. Eu te pergunto, onde fica a morte? Quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade. Onde ela fica? Eu estou perguntando para ela hoje à noite. Morte, onde você vai? Para onde você vai, morte? Quando Deus revestir tudo que é mortal em mim, tudo que é perecível em mim, Deus revestir de imortalidade. Eu quero te perguntar, para onde você vai? Alguém tem que aprender a conversar com a morte. Porque o medo da morte está influenciando todo mundo e está causando um temor e o medo de o pânico e todas essas portas do inferno e toda essa coisa. E Jesus está querendo que você tenha a revelação da rocha para você poder conversar com a morte. Dizer para ela, peraí, baixa a bola aí. Você não é tão poderosa assim não. Você não é tão forte assim não. Você sabia que você vai ser engolida pela imortalidade? Você fala isso? E o 54, quando o que é corruptível se revestir. Deus já está falando assim, quando? Por quê? Porque vai acontecer. E quando o que é mortal se revestir de imortalidade.
Aí vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Alguém diz comigo: tragada foi a morte na vitória. Que vitória é essa que Deus nos daria se Ele deixasse a morte solta? Todo mundo teve vitória, mas a morte escapou. Não existiria essa vitória. Ei, tragada foi. A vitória é tão grande, a vitória é tão total, a vida é tão grande, tão total, tão plena em Jesus, quando Ele fizer essa transformação em nós, que a morte tragada foi, engolida. Agora preste atenção se a Bíblia não conversa com a morte. Eu não estou ensinando nada que não é bíblico, não. Olha para o próximo versículo. Fala para mim se não está conversando com a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Está perguntando para quem? Alguém já fez isso? Quando a morte assombra, dessa vez você vai. Dessa vez você vai. Você está indo, eu vou levar seu pai também, estou levando. Vou. Ei, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a rocha volta para o lugar. O texto tinha que terminar com Jesus Cristo, porque Ele é a rocha. Eu digo para vocês, não estou pregando isso porque eu tenho a revelação completa de Jesus, mas eu estou pedindo: me revela mais do Senhor. Me revela mais do Senhor. Então deixa eu terminar a pregação. Eu quero terminar ela no versículo 19, porque eu não poderia terminar esse texto sem uma das promessas mais incríveis desse texto, que é o verso 19. E Jesus diz assim: Pedro, eu lhe digo que você, isso é, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Só um minutinho. Chaves do reino dos céus. O reino do céu tem chave. Checa o seu bolso aí. Cadê a chave? Tem crente que não tem, não, irmão. Sabe nem onde foi a chave? Que chave você está falando, pastor? A chave de abrir e fechar, irmão. A chave de ligar no céu e ligar na... Pastor, não sei o que você está falando. Nunca usei essa chave. Nunca liguei nada, não desligo nada, não. Estou te falando. Irmão, Elias falou assim, o negócio é o seguinte: não vai chover. E Deus ouviu a palavra de Elias, e o que ele ligou na terra foi ligado no céu, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Presta atenção, 3 anos e meio sem chuva. Brincadeira, mano. Acabe, o rei, andava assim: se eu pegar ele, se eu pegar Elias. Diz que Acabe mandou buscar Elias em todos os países ao redor. Porque um homem que fala um negócio desse acaba com o país. Isso é uma pessoa que tem a chave. Tá bom. Aí o Senhor fala para Elias assim: vai lá e se apresentar a Acabe. Tá bom, é hoje. Aí Elias se apresenta e fala para Acabe: quer saber? Vai chover hoje. Vai chover hoje. O mesmo homem que falou que não vai chover está dizendo: vai chover hoje. Isso é um homem que tem a chave. Você está entendendo que o propósito inteiro de Jesus é chegar no verso 19? Você está entendendo que quando Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe, diante das portas do inferno, a terra de Pã, Ele queria que os discípulos saíssem de lá com a noção: tem que sair daqui com a chave. Manda fazer a chave para todo mundo aí. Pelo menos Pedro saiu de lá com a chave, porque ele teve a revelação: tu és o Cristo. Se os outros entenderam que Pã não era nada e que Jesus era tudo, saíram de lá com a chave. Porque a questão é o seguinte: que Deus quer que você liga no céu e você liga na terra, desliga no céu e desliga na terra. Presta atenção, irmãos, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. A pessoa que conhece Jesus como Cristo, não essa simples forma religiosa de vê-lo, como Jeremias, como outros veem, como João Batista, até como Davi, não como é que você vê Jesus. Essa pessoa tem autoridade para ligar e desligar na terra. Ela tem o poder para unir a terra com o céu. Ela tem o poder para desligar na terra aquilo que o céu quer desligar. Quem sabe que o céu quer que algumas coisas na terra sejam desligadas? O que quer que os homens estão fazendo pacto com o diabo para ligar, nós temos o poder de desligar. Come on.
Eu não quero saber se a cidade inteira e o governo e o prefeito e o presidente, todo mundo se unir e se juntar com outras nações para ligar. A igreja chega e desliga. Mas não é a igreja que senta em banco e assiste culto, não. Não é a igreja que não lê Bíblia, que não jejuma, que não ora, que não sabe quem é Jesus. Não é essa, não. Essa não desliga nada. Mas é uma igreja, tem no meio dela tem uma igreja. Porque no meio daqueles discípulos todos, teve um que descobriu: tu és o Cristo. Eu não tenho nada para falar de ti, a não ser isso, tu és o Cristo. Aí Jesus falou: então tu é o cara que vai levar a chave. Porque quem souber quem eu sou, vai levar a chave. E quero te falar, o que você ligar em cima, será ligado aqui. O que você desligar aqui, será desligado lá. A igreja não tem que ficar assustada com o que o inferno está fazendo, ela tem que usar a chave. Nós temos chave para isso. O câncer bateu na porta, quem te mandou aqui, quem te chamou aqui, vai embora. Vou me separar de você. Vai separar coisa nenhuma. Ninguém vai separar o que Deus uniu aqui. Que ela é essa boca e vai embora. Ele desliga as ligações que foram feitas na terra sem o consentimento do céu. Irmão, a pastora Ana Mendes foi chamada, ela é uma pastora mexicana. Ela foi chamada no hospital para orar por um pastor que estava morrendo. Ele estava vários dias no hospital e ele estava morrendo na cama já. E ela foi orar dentro do quarto do hospital. E quando ela estava sobre a cama dele, ela foi orar. E aí o Senhor deu uma visão para ela. E ela entrou no mundo espiritual naquela visão, e ela via vários demônios ao redor da cama. E eles estavam falando algo sobre o homem. E o Espírito Santo falou para ela assim na visão: chega o ouvido mais perto para ouvir o que eles estão falando. Quando ela chegou mais perto, ela se assustou, porque eles estavam dizendo assim: seja feita a vontade de Satanás na terra, assim como é no inferno. E eles repetiam: seja feita a vontade de Satanás na terra. E eles repetiam aquela maldição sobre o homem. Em outras palavras, os demônios estavam ligando na terra os desejos do inferno. Por que é que Deus pediu, aliás, ordenou para eu e você orar: seja feita a tua... O que a gente está fazendo? Ligando na terra o que está ligado no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Quando você for orar essa oração, não pensa que é você está rolando a chavinha no dedo. Ei, você está botando um negócio no motor celestial. Você está dizendo para o diabo: o seu trabalho acabou, que eu desligo o que você está fazendo e eu ligo o que Deus está fazendo. É isso que Deus... Eu sei o poder dessas palavras e por isso que eu oro elas todo dia. Eu falo: diabo, esse dia não é seu. Só para você saber que esse dia não é seu. Alguém já falou isso para o diabo? Eu falo para ele todo dia: tira o cavalinho da chuva. Alguém já viu essa expressão? Tira o cavalinho da chuva no meu território, porque o que você planejou não vai acontecer aqui. Diabo, não vai acontecer porque eu estou falando que não vai. Diabo, eu estou falando que não vai porque esse é o meu território. Eu sou uma autoridade. E eu tenho uma chave. Eu estou desligando os seus projetos, todos eles. Não é só isso não. Eu estou ligando os projetos de Deus aqui hoje. Todo dia eu faço essa oração. Se eu não orar outra coisa, eu oro isso: venha o teu reino. O que eu estou fazendo? Kennedy, enfiando a chave e ligando. Não pronuncie essas palavras sem sentimento. Não pronuncie essas palavras como uma reza. Pronuncie essas palavras sabendo que Deus te deu uma chave na mão e você está ligando: venha o teu reino e seja feito. Você não está pedindo: se der para fazer, eu concordo. Se der para fazer, eu faço o melhor que puder aí. Não, você está dando uma ordem: seja feito. Você é uma autoridade. Você não está pedindo para o mundo espiritual. Você está determinando: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Tem 3 territórios que eu apresento, Senhor: a minha vida, a minha casa e a minha igreja. Porque a minha vida, primeiro eu, que em mim, tudo em mim, seja feita a vontade do Senhor. A minha casa inclui minha esposa e meus filhos. E a minha igreja inclui meu território, onde eu trabalho, onde eu domino. Seja feita a sua vontade em mim, na minha casa e na minha igreja, todo dia.
O diabo fica assim, caramba, eu queria fazer alguma coisa, mas o cara me desarma todo dia ele fecha a porta para mim, esse cara é uma pedra no meu sapato, eu sou uma pedrinha, pode ser pequeno, mas eu sou uma pedrinha. Eu queria te perguntar se você é sola ou pedra. Vem para o altar. Oh, Jesus maravilhoso, que a Vitória pregou hoje, que a Vitória cantou hoje aqui, que é por causa dele. Vitória, você pode cantar de novo? Enquanto a gente vem para esse altar, porque a gente vai vir pedir, eu queria que você viesse se arrependendo. Mais uma vez, toda vez que você vier para o altar, não converse com ninguém, não abrace ninguém, não toque ninguém, não faça desse momento mais um momento seu. Esse momento não é seu, esse momento é do Senhor agora. Não tome todos os momentos do culto para você. Esse momento é só dele. Enquanto a Vitória cantar, canta nesse aqui, Vitória. Enquanto ela cantar, você vai se arrependendo. Sabe por quê, irmão? Só um minutinho, Vitória. Toda pregação tem que começar com arrependimento. E o arrependimento é Deus, essa moleza, Deus, essa ignorância espiritual, Deus, essa falta de autoridade espiritual, Deus, essa revelação que eu não tenho muita de... Vai orando aí enquanto ela canta. Pode ir, Vitória. Manda brasa. Jesus, nós estamos aqui por causa de Ti. É verdade, Jesus. É a revelação da rocha. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. E a rocha? Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. That's right. Foi por causa dele que eu levantei Thank you, e Jesus. decidi seguir. Tu és a rocha. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, Olha que aí. sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. É por causa da rocha, porque irmão. quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. É por causa da rocha, irmão. Ai! É por causa da rocha, irmão. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. That's right. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Thank you, Jesus. Foi por causa dele Yes. que eu That's ainda right. não parei nem desisti. Yes, Jesus. Foi por causa dele que eu levantei That's right. e decidi seguir. Yes, Lord. É por causa dele que eu
Continuo a lutar por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vem me ajudar. Oh, aleluia. Foi por causa dele, foi por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti. Por causa da rocha. Por causa dele. Por causa da rocha. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, por causa da por rocha. causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vem me ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, é por causa dele. Aleluia, 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 aleluia. Tem que o vitória. Alguém fala, eu tenho uma rocha. Escuta, sabe o que Deus fez? Botou Jesus aqui, ó. Levantou ele. Deus levantou a Jesus. Come on. Presta atenção, o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Sabe o que Ele fez? Ele tirou os meus pés no charco de luta. Eu só queria perguntar: o buraco da lama fica embaixo ou em cima? Embaixo ou em cima? Ah, não tem lama em cima, é tudo embaixo, right? O Senhor me tirou de onde? E me botou aonde? Ele firmou os meus pés. Presta atenção. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. E a visão daqui de cima é diferente. Deus quer eu e você olhando para os inimigos assim. Ué, e daí? O que é? Cala a boca. Abaixa o facho aí. Quem dá ordem é quem está em cima. Eu queria perguntar se você está junto com Jesus onde Ele está. Sabe por quê? Presta atenção. Nós não lutamos de baixo para tentar alcançar uma vitória. Não é essa luta que Deus chamou a gente para fazer. Deus não está dizendo assim, vamos lutar para sair do buraco. Eu tenho que tirar o meu povo da lama, né? Vamos lutar aí, porque mesmo a gente não venceu ainda. Nós não estamos lutando a partir de um lugar de derrota para um lugar de vitória. Não, nós estamos lutando a partir de um lugar de... Ei, segura o pastor. Nós estamos lutando a partir de um lugar de vitória. Por isso a gente dá ordem. Irmão, eu vou parar aqui, sabe por quê? Tem crente que não dá ordem, não. Esse negócio de dar ordem, que é isso, pastor? Nem sei o que fala. Você tá... Pastor, não sei o que você está falando, não. Você já mandou a enfermidade embora? Calma, pastor, que isso? Você está achando que eu sou o quê? Eu estou achando que tu é ungido de Deus. Eu estou achando que tu está com Jesus num lugar sentado e lá de cima tu dá ordem. É isso que eu estou achando. Ou tu não sabe onde tu está. Porque esse negócio de Senhor, por favor, será que o Senhor quer me curar? Eu nem sei se o Senhor quer, mas por favor. Você está dando alguma ordem aí? Sabe, de onde você ora? De onde você ora? De onde você batalha? Sabe, porque Ele tirou os meus pés do charco de lodo, firmou sobre uma rocha. E quem é a rocha? E a rocha está lá em cima, irmão. A rocha não está embaixo. Quando foi por causa dele que Ele levantou uma rocha. E essa minha ousadia toda aqui, irmão, é só porque eu estou em cima da rocha. Se sair de lá, irmão, acaba tudo isso. Eu queria perguntar, tem alguém na rocha comigo? Tem alguém na rocha? Você está na rocha? Então para de reclamar, para de chorar, para de nha, para de começar a falar grosso com o diabo. Cai fora, cai fora, rapaz.
Abre as mãos para receber armas de autoridade. E fala para Jesus: Senhor, eu me arrependo de toda covardia espiritual, ignorância espiritual, medo, intimidação. Eu me arrependo. Eu estou na rocha. Então eu me rendo a essa revelação. Agora coloca a chave do reino na minha mão. Coloca a chave do reino na minha mão. A chave da autoridade, Senhor, para eu ligar e desligar. Para eu ligar e desligar. Me dá a revelação de quem Tu és, onde Tu estás e onde eu estou assentado contigo, e me dá a chave. Alguém pede, me dá a chave. Me dá a chave, Jesus. Eu preciso comandar o meu território. Eu preciso comandar a minha casa. O diabo está dizendo que meu casamento vai acabar, que minha finança é isso e aquilo. E eu estou ordenando, não vai acabar nada aqui. Eu estou exercendo autoridade. Eu estou dizendo, aqui vem os planos do Senhor. Eu cancelo. Alguém diz comigo, eu cancelo na minha vida, na minha casa, no meu território, os planos do maligno. Venha o Teu reino. Vira para o céu assim, levanta as mãos e diz: venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, aqui na minha vida, como é no céu. Isso é ligar e desligar. Você tem que fazer isso todo dia, todo dia, todo dia. Oração do beijinho, para quem aprender, pelo menos a oração do beijinho. Se você não fizer outra oração, faz a do beijinho. Jesus, bom dia, é o beijinho. Mas você levanta na cama e diz, pelo menos você fala isso: venha o Teu reino. Nesse dia, amanhã é 19 de agosto. Levantar, não sei que hora você vai levantar, mas você fala: venha o Teu reino nesse dia. Mas fala assim, se você falar só devagar, mas você fala assim: Senhor, venha o Teu reino, mas venha mesmo. Sobre mim, a minha casa, meu território, seja feita a Tua vontade aqui, na terra como no céu. E, by the way, eu desligo os planos do inferno agora. Eu cancelo eles agora. Eu te abençoo com as armas espirituais que os anjos estão distribuindo agora. Armas espirituais. Alguém toma posse delas e fala: eu tenho uma armadura que é poderosa, e ela é poderosa em Deus para demolir as fortalezas. E alguém fala com Deus: Deus me usa para desfazer os planos do maligno. Deus, eu sou ungido com armadura, e em tempos de guerra eu não posso parar de lutar. Então eu abençoo a igreja com novas armas, a arma da autoridade. Alguém fala com Deus: me faz uma pedra do sapato do maligno, não deixa eu ser sola para ele pisar. Eu não posso ser crente sola, onde o diabo pisa. Eu sou uma pedra que ele se incomoda. Então faz de mim uma pedra, como o Senhor fez Pedro, fragmento de pedra na revelação da rocha. Eu te abençoo essa noite com essa revelação. Alguém diz comigo assim: Senhor, me reveste de autoridade. Agora fala assim: Senhor, me reveste da consciência dessa autoridade, em nome do Senhor Jesus. Só, by the way, se não orar, não vem não. Outra coisa, se não ler Bíblia, não vem não. No Netflix não vai vir não. Não vem não. Vem não. Não vem essa autoridade, essa consciência não vem no Amazon Video. Não vem. Ela não vem, ela vem no quarto de oração, na leitura da Bíblia, na oração e no jejum. É lá que ela... Eu te abençoo com essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, né? O amor do Pai, a comunhão do Espírito permanece com a igreja vitoriosa de Jesus. Amém.